Olá, queridos salmistas, a graça e a paz de Cristo Jesus para vocês. Hoje para mais uma mini aula, a última mini aula da série da disciplina do Êxodo. Essa disciplina que é extraordinária, essa disciplina que tenho certeza, se você vem acompanhando as mini aulas, tem falado ao seu coração o quanto isso foi significativo para o povo hebreu naquela época, que estavam cativos ali no Egito, debaixo do jugo de Faraó, até os dias de hoje, como isso são fundamentais para nosso entendimento sobre a intenção de Deus de fazer de nós o seu povo, de fazer de nós uma nação santa, de fazer de nós sua propriedade exclusiva, de fazer de nós sacerdotes reais. Então, nós aprendemos muito com essa disciplina. E eu tenho certeza que através desse exercício que fazemos nessas mini aulas, através de perguntas e respostas, eu tenho certeza que você tem crescido na graça e no conhecimento de Deus. Mas antes de começarmos nossa aula, eu queria convidar você a se inscrever no canal, caso ainda você não tenha feito, para que você possa deixar aí o seu like, deixar aí as suas perguntas nos comentários, falar a respeito do quanto foi edificante para você essas mini aulas. Isso com certeza vai nos ajudar bastante a desenvolvermos mais e mais aqui conteúdos para vocês. Então vamos à mini aula? Vamos à primeira pergunta aqui dessa aula. Por que o Êxodo pode ser considerado um evento fundacional da identidade teológica, litúrgica e histórica de Israel? A gente vê que o Êxodo ele é fundamental porque ela marca o nascimento do povo de Israel. Esse povo que anteriormente era um povo escravizado, um povo que não tinha a condição de ser uma nação, porque estava debaixo da nação egípcia. Então aqui Deus ele trata de tirar esse povo desse jugo, tirar esse povo do Egito para tornar esse povo uma nação agora organizada, que tinha leis, que tinha orientações. Esse povo que, sem dúvida nenhuma, agora vive uma outra realidade. E teologicamente era uma realidade de que Deus ele era um Deus libertador e que era o Senhor da história. É o Deus que tinha poder de tirar aquele povo desse jugo opressor do faraó egípcio e trazer esse povo para uma liberdade. Trazer esse povo agora para servi-lo, adorá-lo, por prazer, com alegria, com satisfação. E mostrar que Deus ele é o Senhor da história. É um Deus que tinha poder, que não era um Deus falso, mas um Deus que se alinhava, era um Deus que tinha intimidade, um Deus que se envolvia com a realidade do seu povo, o povo hebreu, que ali estava sendo tirado do Egito. Historicamente, isso definia a passagem da escravidão para a liberdade. Um povo que era oprimido, um povo que passava por situações dolorosas, agora é um povo que deixava para trás essa realidade de escravidão, deixava para trás essa realidade triste de ser alguém que está debaixo do jugo de outro. Então, isso era muito importante ali, historicamente falando. E isso, sem dúvida nenhuma, deveria ser revigorado e falado de geração em geração, trazendo isso sempre à memória. Por quê? Porque o povo passaria por outros julgos, passaria por outros tipos de exílio, tipo como o exílio assírio, o exílio babilônico, o exílio romano também. O povo estaria debaixo do jugo. E revigorar essa memória seria importante porque traria esperança para esse povo. Liturgicamente falando, fazia com que houvesse um centro da memória coletiva desse povo. Então, Deus institui ali várias festas, celebrações, podemos dizer assim, como a Páscoa, como o Pentecostes, como também a festa dos tabernáculos, que trazia sempre à memória do povo tudo o que Deus teria feito por eles. E isso é importante. Lembrar sempre do que Deus fez, faz por nós dia após dia.
nos trazendo aí essa libertação, esse resgate dos nossos inimigos. Tanto para o povo de Israel, ou o povo hebreu naquela época, vive essa realidade, como também serve para nós ainda hoje. Uma segunda pergunta: de que maneira os temas da redenção, da moralidade e do culto resumem a mensagem central do livro de Êxodo? Isso aqui é interessante. Redenção, esse tema fala de Deus, né? O Deus que liberta Israel do Egito por graça, não por mérito. Sabemos que o povo de Israel não tinha nenhum tipo de virtude para que Deus viesse escolher essa nação, esse povo, em especial para ser esse povo que o representaria. Então a gente vê que essa redenção é uma obra exclusiva de Deus. Podemos olhar para nós mesmos hoje e fazermos a seguinte pergunta: o que Deus viu em mim para me libertar, para me salvar? Sem dúvida nenhuma, nós não teríamos nada para oferecer a Deus. Sabemos que Deus ele olha para nós com misericórdia, com graça, com amor, estende a sua mão e nos redime, nos resgata do poder do pecado, nos resgata do poder do inimigo, do poder do mundo, e isso tudo é feito debaixo de graça, de misericórdia, de amor, e não por nenhum mérito nosso. Então, essa é a mensagem. A questão da moralidade, esse tema também é muito forte, né, no livro do Êxodo, não temos sombra de dúvida quanto a isso. Ela fala da lei, né, os 10 mandamentos, é muito falado, muito colocado, e orienta como viver uma aliança com Deus e com o próximo. Deus ali tira o povo do Egito, resgata o povo do Egito, mas ele coloca diante desse povo leis para que houvesse um relacionamento sadio, um relacionamento de amor, de respeito, de uma colaboração mútua, tanto entre ele próprio e o povo, assim como o povo e seus pares, todas as pessoas entre si. Então era fundamental que houvesse essa moral, essa orientação de como se viver a partir de então, de uma forma diferenciada, de um relacionamento íntimo entre Deus e seu povo e entre o próprio povo em si. A questão também desse tema do culto, né, a construção do tabernáculo, mostra que o objetivo final da redenção é a comunhão com Deus. Isso também é maravilhoso. Um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que a palavra diz que os céus não o contêm, de tão grandioso que ele é. Esse Deus, ele quer habitar no meio do povo. E ele orienta Moisés ali a fazer um tabernáculo para viver justamente essa realidade entre o seu povo, viver essa realidade de comunhão com o seu povo. Isso é maravilhoso demais. Então, hoje também percebemos que somos nós o templo e a morada do Espírito Santo. Deus habita em nós. Então, vamos vendo como Deus ele deseja verdadeiramente ter essa comunhão com o seu povo. Esses aí são os 3 temas, né, principais, que mostra que Deus ele salva, ele orienta e também habita no meio do seu povo. Como a ligação entre Gênesis e Êxodo mostra que a história da libertação não interrompe a promessa feita aos patriarcas, mas a desenvolve. Sabemos que Deus ele fez promessas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Promessas que nós percebemos que são promessas que são da terra, são promessas que são da descendência que viria para os pais ali, e as bênçãos de Deus que são prometidas a esses homens. Então, Gênesis ele inicia essas promessas e o Êxodo ele dá continuidade, ele começa a concretizar isso. Isso é lindo demais de saber. Sabemos que 430 anos o povo passa ali no Egito, onde esse povo não tem uma terra exclusiva dele, onde esse povo teria que se desenvolver cada vez mais para se tornar uma nação e teria que ser abençoado por Deus, porque sem Deus não haveria como
sobreviver, não haveria como se manter firme, né, nas promessas do Senhor. Então a gente vê que esse povo ele cresce, esse povo ele é liberto e esse povo caminha à terra, né, que é prometida, essa terra que foi prometida aos pais. Então a gente entende que a libertação é o cumprimento progressivo da aliança e não a sua ruptura. Outra pergunta: o que significa dizer que o nome de Yahvé revela não apenas uma designação divina, mas o caráter, a presença ativa e a fidelidade de Deus? A gente vê aqui no Êxodo Deus se revelando como o Yahvé, o Eu Sou. E esse caráter do nome traz a identificação desse povo agora com Deus, de um Deus que ele é presente, que ele é ativo continuamente, que é um Deus que vê, que é um Deus que ouve, que é um Deus que liberta, que é um Deus que acompanha. Isso também é algo assim magnífico, porque Deus ele se revela aos patriarcas como os seus atributos, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele vai se revelando progressivamente, mas no Êxodo ele se revela com muito mais profundidade, porque ele demonstra aí seu caráter cada vez mais amoroso, cada vez mais de intensidade em relação à comunhão com seu povo. Isso não é apenas um título, mas é a revelação de Deus que se envolve diretamente com seu povo e que cumpre as suas promessas. Em que sentido Israel é chamado meu filho, meu primogênito? E quais são as implicações teológicas dessa linguagem para a identidade do povo de Deus? Palavras meu filho, meu primogênito. Isso tem uma relação de intimidade gigantesca, sem dúvida nenhuma. Essa linguagem indica a relação íntima e especial. Primogênito porque sugere o privilégio, não é? A herança, a responsabilidade. Sabemos que o primogênito tinha essa condição, né, de receber esse privilégio de receber a herança, mas aí Deus demonstra que ele daria essa herança ao seu povo. Nós sabemos que hoje somos co-herdeiros com Cristo, porque nos tornamos filhos. E isso traz para nós uma esperança e um sentimento assim de bondade da parte de Deus, de saber que ele vai nos beneficiar com as suas bênçãos, com as suas promessas. Isso é maravilhoso. E vemos que Israel era escolhido entre as nações para um propósito específico, de representar. O filho representava o pai. O filho ele representa o pai naquilo que ele tem para dar de continuidade acerca dos projetos e planos que o seu pai tem. Então, teologicamente, isso aponta para uma relação de aliança baseada em amor, em cuidado e também em disciplina. É necessário que esse filho ele seja obediente, ele seja cuidadoso naquilo que o pai colocou em suas mãos para dar prosseguimento, para dar seguimento àquilo que verdadeiramente ele tem que fazer. E isso é demonstrado aqui através dessa relação de Deus com o povo de Israel. Uma outra pergunta: o que significa afirmar que Israel era propriedade exclusiva de Deus e que isso unia privilégio, afeição divina e responsabilidade pactual? Essa propriedade traz como privilégio ser escolhido e cuidado por Deus. Essa propriedade exclusiva dá essa noção de que é algo que é separado só para Deus. Deus não divide o seu povo com ninguém. Deus ele tem essa relação íntima com o seu povo. Então isso é um privilégio, gente. Isso é um privilégio nós podemos dizer hoje que somos propriedades exclusivas de Deus, que não temos outro com o qual nós podemos nos relacionar de uma forma tão intensa, de uma forma tão amorosa, de uma forma tão cuidadosa, como é essa relação de nós, né? Hoje somos povo de Deus, também como assim o povo de Israel ali foi naquele período do Êxodo e no decorrer da história. E
como isso é realmente um ato cuidadoso, né? Um ato de cuidado da parte de Deus. Um ato também de afeição, né? Um amor especial e um compromisso divino. Deus demonstra o seu amor especial para com seu povo. Esse amor que chega ao ponto de ser um amor que aponta para um sacrifício maior, um sacrifício do seu próprio Filho unigênito, Cristo Jesus, para que houvesse essa remissão, né? Esse resgate através do sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz. Isso, de fato, é um amor especial. E esse compromisso divino, que não abandona ao seu povo, mesmo quando esse povo se coloca avesso ou desobediente à vontade dele. Deus, ele fez uma aliança e ele não quebra a aliança que ele fez. E podemos descansar nisso, graças a Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados, que nos purifica de toda injustiça e que sempre nos coloca em aliança com o Deus Todo-Poderoso. E também traz uma condição de responsabilidade, viver segundo a aliança, obedecendo à lei e refletindo o caráter de Cristo Jesus. Então, ser uma propriedade exclusiva é entender que nós temos algo a fazer, que temos algo a realmente cumprir através da obediência. Obediência às leis de Deus, obediência à vontade de Deus, para refletirmos o caráter de Deus. Porque nós começamos a nos parecer com Cristo Jesus quando somos pessoas obedientes de fato. Então, isso não é apenas um status, tá bom? Mas sim um compromisso ético e espiritual. E por fim, aqui, como os títulos Reino de Sacerdotes e Nação Santa definem a vocação de Israel diante das nações e de que forma essa vocação é retomada no Novo Testamento. Esses títulos indicam que Israel deveria representar Deus no mundo. É a função de sacerdotes, reinos de sacerdotes, pessoas que deveriam estar diante de Deus, ao se colocar diante de Deus, para representar aqui o próprio povo já adquirido, como os povos que viriam a ser também convertidos a esse Deus. Então somos reis, somos mediadores de Deus entre, no caso, o povo e o próprio Deus. Somos esses mediadores, fazemos essa ponte, levamos essas pessoas até Deus, temos essa noção, revelando, sim, a vontade de Deus também, ensinando esse povo como caminhar, ensinando esse povo como proceder, mostrando quem Deus é, o caráter de Deus, a vontade de Deus. Então, isso é ser sacerdotes, ou reino de sacerdotes. Isso é nação santa, né? É uma nação que é separada para Deus, vivendo de forma distinta. É uma nação que é santa justamente porque parece com Deus, obedece a Deus, tem aparência na forma de falar, na forma de agir, na forma de proceder. Então, temos que ter esse tipo de característica, porque foi para isso que Deus nos separou. Separou para se parecer com Ele de fato. Então, o Novo Testamento, não é? Nesse momento que nós vivemos, inclusive hoje, essa vocação é ampliada para todos os que pertencem ao povo de Deus, que mostra a missão de testemunhar e refletir. E isso se reflete na comunidade dos fiéis, sem dúvida nenhuma. Isso serve para mim e para você hoje. E eu queria terminar essa mini aula lendo um texto que fica lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, que diz assim, para mim e para você. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos geração eleita. Você foi eleito por Deus. Você foi escolhido por Deus. Olha só que privilégio você tem. Nós somos sacerdócio real.
temos essa incumbência de falar sobre essa grande virtude, esse grande privilégio, esse grande presente que recebemos da parte de Deus. Anunciar essa bondade, esse amor, esse caráter divino que é demonstrado através da santa palavra de Deus, mostrando quem Deus é, o que Deus fez, o que Deus fará. Isso é muito importante. Somos nação santa, pessoas que devem ser separadas, pessoas que devem se parecer de fato com Deus. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem um dono, eu tenho um dono. Nós somos realmente de Deus e não de outro. Não devemos nos deixar levar de forma nenhuma por nenhum tipo de ideia que venha de outra parte, a não ser de Deus. E devemos proclamar as virtudes. Devemos realmente elogiar, salmodiar as virtudes de Deus, porque Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje temos total consciência que somos libertos, que somos remidos, que somos pessoas que servimos a esse Deus Todo-Poderoso, bondoso, gracioso, misericordioso, um Deus que não há outro, um Deus que merece honra, glória e louvor, merece ser reverenciado sim. Então, salmistas, que possamos crescer nessa consciência, que possamos viver dessa forma que agrada a Deus e que com certeza vamos um dia receber a coroa que está destinada a todos aqueles que permanecerem, né, prevalecerem até o fim. E que assim seja na minha vida e na sua vida, que possamos trilhar essa caminhada e possamos chegar naquilo que nos está prometido, que é uma eternidade com Deus. Então fica aqui a minha mensagem, que Deus os abençoe e que possamos estar juntos em outra oportunidade, querendo Deus. Um grande abraço!